Fall Out Boy foi prejudicado pelo baixista Pete Wentz. Um vídeo aqui da Nad Petit. Ela tem um canal bem interessante a respeito da música, principalmente nos 2000, né? Eu cheguei a assistir esse vídeo aqui do Tokyo Hotel. Eu não gostava de Tokyo Hotel, comecei a ter um respeito maior depois que eu vi um pouco da história deles, né? Entre outras coisas. E várias outras músicas, né? Aqui, ó, tem do Bring Me The Horizon, várias outras paradas. E eu tô vendo esse aqui do Fall Out Boy, que eu tô com uma curiosidade enorme, porque eu sou fã, né? Sou um grande fã, principalmente da época lá dos anos 2000, e eu sei muita coisa da época. Eu participava até eu era do fã-clube, né, do Fall Out Boy do Brasil, né? Voltou, voltou, voltou? Tá. Eu fiz um site pro Fall Out Boy. Eu mesmo publiquei, né, mas ficou bem esquecido, né? Foi só por questão de eu ser muito fã mesmo, né? Mas enfim, vamos pro vídeo? Vamos ver umas curiosidades? Bandas estavam em evidência, né, gente? Como é o caso do My Chemical Romance, The Used e, é claro, os grandiosos Fall Out Boy. Não que seja uma regra, né, gente? Mas na maioria das vezes, quando a gente tem aí um porta-voz, um certo destaque, a gente tem esse olhar voltado completamente para o vocalista da banda. Mas nesse Uhum. caso foi um pouquinho diferente. Durante um bom tempo, esse destaque foi dado para o baixista da banda, o Pete O Wentz. Pete Wentz. É, o Pete Wentz é porque, tipo assim, ele foi o fundador da banda, né? Ele foi o fundador da banda e ele é o principal letrista, né? Então, tipo assim, a personalidade. É porque muitas pessoas, elas sempre. O Fall Out Boy fez a fama dela, principalmente pelas letras, assim, bem autodepreciativas muitas vezes e também muito diferentes, né? Falavam de coisas muito cotidianas, mas de uma forma muito poética e bem depressiva, muitas vezes. E aí juntava muito tudo isso, né, das letras, que foram escritas pelo Pete Wentz, a grande maioria delas, junto com o vozeirão do Patrick Stump, né? Muito, muito interessante. O próprio, onde muitas meninas eram aí absolutamente fascinadas, enlouquecidas por ele na adolescência, né, minha Anjona? Já deixa aí nos comentários se você era essa pessoa, tá? Não vamos negar aqui, não vamos negar No que ele clipe de tinha de Dance fato Dance, uma Disney Sim. presença, um sex appeal, entendeu? O visual aí bem Mano, eu vou contar um segredo pra vocês. Deixa eu voltar aqui nessa imagem específica. Essa tatuagem aqui do Pete Wentz. Primeiramente, que pra você fazer uma tatuagem dessa, você tem que ter um ego gigantesco, né? Você tem que entender que tu é bolado. Eu lembro que uns tempos atrás, eu tinha visto uma tatuagem dessa parecida. Por quase fiz uma tatuagem dessa exatamente nesse local em homenagem a ele, tá? Ainda bem que eu não fiz, meu amigo. Putz, grila. A gente é novo e a gente pensa muita merda, né, às vezes. Se eu fizesse metade das coisas que eu pensava assim quando eu era adolescente, o negócio ia ficar muito doido, cara. Ainda bem que eu não fiz. Eu só tenho uma tatuagem até hoje, né, que mesmo assim eu faria outra, né? Essa aqui, né? Do símbolo dos vagalumes do The Last of Us. Isso foi antes de lançar o The Last of Us Parte 2 e antes mesmo de lançar a série, foi por causa do primeiro jogo. E eu tive várias ideias de tatuagem do Fall Out Boy e eu acabei não fazendo porque eu era muito novo na época. Ainda tenho interesse em fazer, futuramente. desafio, entendeu? O visual aí bem marcante. Isso. Então, se você foi uma emochona aí no passado, existe sim uma grande possibilidade de você ter sido enlouquecida pelo cara. Se você não foi, Hum. parabéns, você faz parte da minoria. Com o passar do tempo, começou a surgir uma certa preocupação, um tanto quanto curiosa em torno disso. Como que o Pete, em certo momento, acabou se tornando maior que a banda, maior que o Fall Out Boy, e de certa forma ofuscando os demais integrantes e ao mesmo tempo para o olhar de algumas pessoas, de alguns críticos da época, prejudicando o próprio Fall Out Boy. É, tipo assim, a grande questão é que teve o grande movimento, né, da cultura emo e tudo mais. E exatamente pelo estilo do Pete Wentz, a forma dele ser e também as vestimentas, ele foi meio que. É porque eu não sei qual é o termo que se dá pra homens quando é. Porque tem pra mulheres tem a It Girl, né? Que é quando as coisas que ela faz, que ela veste, as atitudes, elas meio que são uma influência para as outras mulheres. Eu não sei como que é isso em relação aos caras, entendeu? Mas se tem um nome pra isso, o Pete Wentz foi um dos principais do movimento emo. Isso aumentou muito o holofote em cima dele, enquanto o Fall Out Boy ficava um pouco mais sóbrio os outros integrantes, entendeu? Principalmente o Patrick e tal. E é isso. Like we were talking about earlier, you are kind of the master of this
Fall Out Boy band. Tell me about it. You're kind of the Steve Harris. I guess I just kind of, I don't know, get kind of worked up and I get all these ideas and then go over to the doctor over here and he kind of puts them into practice. So kind of, I guess I would kind of create them and then he kind of executes them. Vamos lá fazer uma volta pro passado, nessa viagenzinha no tempo, esse quesinho nostálgico que eu sei que os meus filhos Opa, peraí. Afiliado do Mercado Livre. Olha só o anúncio, depois eu vou dar uma olhada. Vendendo Take This to Your Grave. R$ 225. Putz, grila. Aí, vou te falar uma coisa. Olha, um dos maiores arrependimentos que eu tive foi... Eu lembro que foi perto de 2010. Foi entre 2010 e 2013. Que tinha uma menina que ela tinha os álbuns, cara, o Take This to Your Grave, Infinity on High e o From Under the Cork Tree. Ela ia me vender por R$ 45 os 3 CDs. Só que como eu não sabia mexer direito com essas coisas de pagar os outros por fora para receber encomenda, eu acabei não pagando e ela deve ter vendido para outra pessoa. Aí você olha, só o Take This to Your Grave hoje em dia é R$ 225 no Mercado Livre. Eu poderia ter pagado R$ 45 por 3 CDs. Mas aqui do enfim. canal gostam bastante. Então vamos entender aí essa trajetória do Pete, vamos entender os momentos do Fall Out Boy, alguns momentos altos, alguns momentos baixos, não é mesmo? A vida tem dessas. Se você é novo por aqui, muito prazer, eu me chamo Nadia Petit e nesse canal eu converso e compartilho com você curiosidades, histórias do universo da música. Já te peço aqui pra você deixar o seu like pra me ajudar, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito, tá aí também o meu arrobinha se você quiser me seguir. Da hora. E é isso, simbora! Começamos do começo, né, minha gente? O Pete Wentz, ele veio da cena hardcore ali de Chicago, onde ele tocou em várias bandas nos anos 90. E daí, quando esses projetos chegaram ao seu fim, ele pensou que, poxa, quero mudar, vamos dar uma mudadinha, né? Ele decidiu seguir um outro rumo da música, mais próximo ali do pop punk. Um pouquinho diferente do que ele estava fazendo nas outras bandas. Foi nesse momento que foi formado o Fall Out Boy. Primeiramente com um papo ali que ele teve com o Joe, que viria a se tornar aí o guitarrista da banda, e acabou fazendo a conexão, né, entre o Pete e o Patrick. No começo, Fall Out Boy não tinha nada de mainstream, gente. Eles tocavam pra pouquíssimas pessoas, às vezes até pra ninguém, né? Era um processinho bem lento mesmo, com shows pequenininhos, bastante tentativa atrás de tentativa. Eles foram crescendo aos pouquinhos, né, ganhando aí uma certa evidência, até que em 2003 eles lançaram seu primeiro álbum de estúdio. Ó, vamos lá. Aconteceram algumas coisas durante esse período, né? Ó, se eu não me engano, talvez seja a memória de velho e eu esteja enganado sobre isso. O Fall Out Boy, que não tinha esse nome, né? Porque o Fall Out Boy, ele foi foi em relação aos Simpsons, né? Porque tinha o garoto, o Caidaço Boy, né? Que era do Bart Simpson, que se chamava Fall Out Boy, né? Nos Simpsons. Eles homenagearam esse personagem botando o nome da banda de Fall Out Boy. O que é que acontece? A banda começou... A formação era diferente, que o Pete Wentz, ele era os vocais, entendeu? Porque era quase uma banda de hardcore também. E o Patrick Stump era baterista da banda. Só que depois descobriram a voz do Patrick Stump e colocaram ele nos vocais, entendeu? Aí chamaram o Andy. Eu não lembro se o Andy já tava na banda ou não, mas se eu não me engano ele não tava. Pra ser o baterista, tá ligado? Foi bem interessante isso. E aqui, ela tá falando do álbum Take This to Your Grave, que foi o primeiro álbum de estúdio, mas em 2002, se eu não me engano, eles lançaram um EP, que era o Evening with Your Girlfriend. Deixa eu até pegar aqui pra você. Pegar aqui? Evening Out with Your Girlfriend, na verdade. Deixa eu ver se eu consigo colocar em tela cheia. Evening Out with Your Girlfriend, que tinham, se eu não me engano, era 6 músicas, 5 ou 6 músicas. Entre elas tinham, tipo, aquela Growing Up. De vez em quando eles tocam nos shows também. E tem até algumas músicas que homenagearam Growing Up, porque essa música foi bem... teve um certo barulho. Entre outras músicas. Tem aquela... But isn't light on in Chicago. Foi a primeira versão que tava aqui, se eu não me engano. E aí colocaram... Não foi essa não. Cara, depois eu pego quais eram as músicas certinhas e eu mostro pra vocês. Mas foi bem interessante. E nesse álbum dava pra ver que as vozes do Patrick Stump ainda não estavam muito... Ele ainda tinha uma inexperiência e ele ainda não tinha feito... Não sei se ele não tinha feito aula de música direito, mas ele ainda não tinha a experiência que ele teve. Tanto que, tipo assim, a voz dele era só aquele...
era mais aguda, demonstrava mais agudo do que qualquer outra coisa, e era bem irregular. Aí depois passou pro Take This to Your Grave, que foi um álbum de estúdio, ele já tava bem mais com muito mais conhecimento de técnica vocal e é o absurdo que eles conhecem até hoje, entendeu? Mas é só curiosidade mesmo. Lembrar que o Patrick foi baterista antes de ser vocalista e lançaram um EP antes. Take This to Your Grave. Foi bem recebido pelo público aí da cena mais underground, e foi a partir daí que eles começaram a formar a sua primeira base de fãs. Mas foi em 2005 que vieram os louros, né, minha gente? Vieram os louros da fama. Com esse álbum aqui, que é um... Esse aqui é meu álbum favorito, inclusive, From Under the Cork Tree. Mas, tipo, eles já tinham, o Fall Out Boy já tinha uma base de fãs bem grande, né? Bem interessante. Se eu não me engano, nesse ano do lançamento do From Under the Cork Tree, que o Pete Wentz, ele participa de One Tree Hill, tá ligado? Que é uma das minhas séries favoritas, inclusive. Ele até fica com a protagonista. Um dos mais populares do Fall Out Boy, onde estão as principais músicas icônicas da banda que ajudaram a popularizar o Fall Out Boy, e que hoje, quando a gente escuta, rola quase que um teletransporte, né, gente? Pra alguma fase específica aí da nossa Sim. adolescência. Claro, isso se você viveu essa fase aí nos anos 2000. Como ela, é claro, Sugar, We're Going Down. Sugar Going Down. Essa música, inclusive, de vez em quando aparece no Fortnite Festival, se vocês quiserem jogar lá. Quem é fã de Fortnite deve ter... E joga o festival, né, com a guitarrista do Fortnite, essa música tá lá. De vez em quando aparece. E Dance Dance, um grande clássico. Falling apart, you have time. A partir daí, o Fall Out Boy deixava de ser só uma banda alternativa e passa a atingir um público ainda maior, né? Com toda a exposição que teve, com bastante auxílio também dos videoclipes na época. E junto com esse crescimento, o Pete começa a ganhar mais destaque na banda, pelo carisma dele, pela forma dele de se comunicar, pelo visual bem marcante, né, meu anjão? Conta aqui, minha querida, se você tinha um pôster dele aí colado na parede do seu quarto. Com esse combão completo, ele acaba, de fato, tendo mais atenção dentro da banda. Como eu falei no início do vídeo pra vocês, assim, não que isso seja uma regra, né, gente? Mas na boa parte das vezes, pelo menos, a gente tem até esse olhar mais norteador pro vocalista, no sentido de destaque, de porta-voz da banda e tudo mais. Só que, de fato, no caso do Fall Out Boy foi diferente, né? Cada vez mais o Pete tinha esse destaque, esse lugar de fala, digamos assim, dentro da... E tipo, se vocês forem olhar os shows, praticamente todos os shows, se vocês verem apresentações bem antigas do Fall Out Boy e verem as apresentações de hoje, quem apresenta a banda, quem fala as coisas é o Pete Wentz, entendeu? Eu lembro do show eu fui um dos meus maiores sonhos foi ter ido ao show do Fall Out Boy, né? Porque eu perdi 2 vezes os shows dele, né? Deles. Teve um de 2014 que eu fiquei pistola que eu não pude ir em São Paulo, cara. Depois de muitos anos que eles não tinham vindo, eu perdi. Só que aí eu consegui ir no Rock in Rio de 2017. Aí eu tenho planos de futuramente ir a algum show deles, né? De novo, só que show individual, né? Vamos ver se eu consigo em algum momento ir. Aí, tipo, é só o Pete Wentz que fala praticamente, entendeu? banda. Mesmo o Patrick sendo vocalista, era o Pete que aparecia mais nas entrevistas, nas capas de tabloides, na mídia, revistas, enfim. Dizem até que quando rolava aí alguma entrevista com o Pete, ele falava sobre assuntos da banda sem consultar a própria banda e por aí vai. Mas aí é papo de bastidores, né, gente? Não é assim uma coisa oficial. Em determinado momento da vida dele, ele deixou de ser só um músico, um baixista, né, um compositor ali. Ele começou a ingressar também na moda, nos negócios, criou marca, participou de projetos, expandiu a presença dele além da música, se Sim. tornando uma figura muito visível, muito Eu notável. não lembro se ele teve marca de roupa, mas ele teve vários projetos e teve o lance do estúdio, né? Que eu acho que ela vai falar em algum momento, mas quando ela falar, eu vou enfatizar umas coisas muito interessantes. Notória na cultura pop. E daí, por um lado, gente, eu sei que algumas pessoas torcem o nariz pra isso e acham que ele tava, enfim, estrelando demais, digamos assim. Mas assim, errado, assim, pensando no sentido individual da coisa, ele não tava, né, gente? Tava fazendo um correzinho dele ali, fazer aqui um punhadinho de dinheiro, poxa, pra gente juntar uma graninha em paralelo, nunca se sabe, né? Vai que a bunda acaba, tô fazendo o meu aqui, tô fazendo o meu em paralelo. Claro, né, gente, tenho esse ponto de vista a partir do momento que a banda não seja prejudicada, porque apesar de ser uma banda, de ser um grupo, cada um ainda é um indivíduo ali dentro. Não atrapalhando
E cara, ter uma banda é um negócio muito doido, cara, porque são pessoas individuais tentando conviver numa banda, tá ligado? E muitas vezes elas são muito diferentes mesmo. A única coisa que muitas vezes une é a música mesmo, sabe? E de resto, e olha que eu já tive banda, então eu sei muito bem o que eu tô falando. Não prejudicando a banda, não prejudicando os integrantes, acho que tá tudo certo. Mas tudo bem, enquanto isso acontecia, o Fall Out Boy continuava crescendo e muito, estourando a bolha de muita gente que ainda não conhecia a banda, popularizando, né? Se popularizando aí cada vez mais. Mas internamente começaram a surgir alguns atritos também, porque durante as gravações e no próprio dia a dia da banda, o Pete e o Patrick tinham algumas divergências criativas, tinham algumas faísquinhas ali rolando, sabe? Vale trazer aqui que eles chegaram a morar junto por um tempo, né? O que intensifica ainda mais essa convivência, né? Morar junto é 880, tá ligado? Ou você aumenta muito a amizade, ou o negócio. Ou geram atritos assim irreversíveis muitas vezes. Não é fácil, vamos dizer que não é fácil. Então, junta tudo esse punhadão, é claro que em algum momento a bomba ia estourar. Era uma relação realmente muito próxima, eles eram praticamente irmãos. E isso naturalmente acabava gerando algumas discussões. Essas diferenças ficavam cada vez mais evidentes durante as gravações no estúdio. E isso tem a ver também com os papéis de cada um dentro da banda. Então vale a gente fazer um rememberzinho aqui, né? Vale a gente lembrar que o Pete, ele era o principal letrista, responsável pelas letras mais pessoais do Fall Out Boy e também pela imagem da banda aí na mídia como um todo. Já que ele já tava nessa posição, né? Toma aí essa responsabilidade, meu filho. Já o Patrick, ele cuidava mais da parte musical, sabe? Criando melodia, as estruturas, até como sendo o próprio aí, vocalista da banda. Ou seja, em outras palavras, o Pete, ele era Cara, é muito bizarro com a questão musical do Patrick Sample. O cara é muito bom. mais ligado à mensagem, à identidade da banda por si só, enquanto o Patrick ele estava mais ligado na construção das músicas em si. Até aqui, ok, beleza, temos aí algumas divergências rolando, mas daí o buraco começa a ficar mais fundo, minha gente. A vida pessoal do Pete começa a chamar muita atenção na imprensa com o passar do tempo. Os relacionamentos que ele teve, muitos boatos. Com a Ashley Simpson, né, cara? Que esse foi a coisa mais aleatória, né? Mas, pô, eles tiveram um filho e tudo mais, né? Acho que é o Declan o nome do filho dele. Muitas polêmicas em relação à postura dele, ao que ele falava, Declan, enfim, né? a imagem dele começou a se misturar com a própria banda, então já não era mais só as músicas do Fall Out Boy, mas muito sobre o comportamento do Pete, o que ele dizia, o que ele estava fazendo, e tudo isso acabava interferindo de alguma forma pro Fall Out Boy. E como se já não bastasse, no meio disso tudo, o Pete também já estava lidando com questões da saúde mental dele, que na verdade não era uma grande novidade, porque ele já sofria com algumas questões desde a infância. Ele estava lidando com ansiedade, com a pressão da própria indústria musical, ele tinha muita dificuldade para dormir, enfim, tudo isso, entre outras E tipo, as próprias letras do Fall Out Boy, você já percebe que é uma pessoa que ela passa por certas coisas, né, pra isso, entendeu? Pô, várias músicas. E eu acho que é exatamente por isso que muitas pessoas se identificam muito com as letras do Fall Out Boy. Principalmente os álbuns Take This to Our Grave e From Under the Cork Tree. Os principais, eu acho que, tipo, todo lance do que é o Fall Out Boy está nesses dois álbuns. A alma tá ali, entendeu? coisas acabaram aí se acumulando. Até que chegamos em 2005, que foi um período super intenso pro Pete, porque foi justamente quando ele teve uma espécie de colapso emocional. A cena mais preocupante nesse período de 2005 foi quando ele tava num estacionamento da Best Buy, que é uma loja bem famosona lá nos Estados Unidos, e ele tava muito inquieto ali, né, tava bem perturbado mentalmente mesmo, e a forma dele silenciar tudo aquilo que ele tava sentindo foi pegar um punhado de remédio e enfiar a goela abaixo. Com isso, ele acabou tendo uma overdose desse ansiolítico que ele tomou, ele precisou ser hospitalizado e acabou passando aí por uma lavagem estomacal. Depois disso, ele acabou ficando uma semana no hospital e voltou a morar com os pais logo na sequência para ter os devidos cuidados e, enfim. Durante algumas entrevistas com o Pete naquela época, ele disse que estava se isolando cada vez mais e quanto mais ele se isolava, pior ele ficava. De fato, ele não conseguia dormir, ele não conseguia desligar a mente, ele só queria parar de pensar, só queria parar com tudo aquilo, né? Então, por isso que ele acabou fazendo isso. Toda essa experiência que ele viveu acabou sendo transformada em música, nessa daqui, 7 Minutes in Heaven. She's on the world. Try to forget everything that is in you. I'm not going home alone. Cara, essa música é uma das minhas favoritas do Fall Out Boy.
Inclusive, eu lembro que na época que eu tinha banda, eu tinha um interesse enorme em fazer com que essa música fosse a abertura dos shows. Não consegui, né? Porque a gente, na época que eu tinha banda, né, eu era vocalista, né? Mas vocês percebem que hoje em dia eu não sei cantar mais porcaria nenhuma. Nem na época eu sabia muito bem, né? Mas era pela diversão. E na época as músicas de abertura, a música de abertura era só Rezo do NX Zero. Mas eu queria muito que fosse Seven Minutes in Heaven do Fall Out Boy. Mas fazer o quê, né? A vida. Acontecendo nos bastidores, é claro que a vida dele continuava em evidência, né, gente? Em 2006, ele começou a namorar com a cantora Ashley Simpson e o Uhum. relacionamento deles evoluiu bem rápido, digamos assim, né? Eles ficaram noivos ali em 2008, se casaram no mesmo ano e logo depois anunciaram a gravidez. O filho deles nasceu ainda em 2008. O relacionamento deles era realmente bem exposto na mídia e alguns anos depois, ali por volta de 2011, o relacionamento chegou ao fim. Algumas pessoas mais próximas a eles falaram que essa separação era de certa forma previsível, porque eles se casaram muito jovens, tiveram um filho cedo, e com o tempo, de fato, cada um acabou seguindo o seu caminho. Mas É, cara, quando você é jovem, jovem adulto assim, se casa, tem as coisas muito cedo, é muito complicado, mano. É igual um relacionamento assim muito novo. Eu tenho até amigos assim que eles tiveram um relacionamento muito novos, principalmente a menina e tal. E, pô, depois de um tempo as pessoas mudam muito. Porque a gente, pô, chega na fase adulta, a gente tá se conhecendo mais e a gente tá se formando ainda mais como um ser adulto e as coisas vão mudando mesmo. A gente não tem o mesmo pensamento de mais novo e tudo mais. É, acaba que muitas vezes acaba o relacionamento mesmo e melhor do que ficar encostado naquela situação que não te pertence mais, entendeu? apesar de tudo isso que estava acontecendo aí nos bastidores, principalmente em relação à vida do Pete, nada disso fez parar o Fall Out Boy. Muito pelo contrário, a banda continuava crescendo. Era de fato uma grande sensação, né, gente? Era um fenômeno ali. Quando você soma uma fama, a pressão da indústria, aquela rotina intensa ali de shows e tudo mais, os compromissos por si só, e é claro, alguns desentendimentos internos, né, meu anjo? A Uhum. situação toda começa a transbordar pra fora também, porque muitas coisas que estavam acontecendo nos bastidores, a gente também foi saber só depois, né? Na hora tava muito ali pra eles. Eles foram Uhum. levando até onde conseguiam também, pra não mostrar em nenhum momento um certo desgaste da banda ou algo nesse sentido. Teve um momento que foi super comentado, não sei se vocês se recordam, que foi quando as fotos íntimas do Pete vazaram na internet ali, ainda em 2006, se eu não me engano. O Pete disse que aquilo ali foi uma situação muito estressante pra ele, foi Ah, realmente imagino, mano. muito chato. E fez ele até pensar em largar a banda na época. Vale lembrar que isso aconteceu pouquíssimo tempo depois da tentativa de suicídio dele. Então já tava dentro de um bololô danado. Ele tava vivendo realmente uma fase bem difícil, assim. Esse período aí de 2005, 2006 foi um período bem nebuloso, bem sombrio na vida dele, de fato, né? Cara, imagina, porque, tipo, foi um dos auges da banda, né? Então, cara, ele provavelmente não tinha tempo pra fazer absolutamente nada e a fama chegou muito rápido pra eles também, né? Você vê, maluco, tem artista que, tipo assim, demora décadas e, assim, se consolida com uma fanbase um pouco mais sóbria, um pouco mais tranquila, de uma forma gradativa, né? Mas eles foram muito rápidos. Porque ele estava lidando aí com uma depressão profunda. Ele era a figura mais exposta do Fall Out Boy, né? Dentro dessa trajetória toda, dentro de toda essa construção. Tudo que acontecia com ele acabava respingando na banda inteira, né? Virando Uhum. pauta na mídia. E muitas vezes, isso que vale ser ressaltado aqui, muitas vezes de forma bem negativa. Mesmo assim, com tantos altos e baixos, a banda não desacelerou, minha gente. Seguiram aí firmes e fortes. Em 2007, eles lançaram mais um álbum, Infinity on High. Infinity on High, que está Moleque, esse álbum, olha essa capa desse álbum. Eu acho um dos, em relação à capa de álbum, acho que é um dos álbuns mais bonitos, assim, visualmente. As músicas são absurdas também, cara. Esse álbum tecnicamente, do Fall Out Boy, eu acho que é um dos melhores mesmo. Eu gosto muito do Fouliadou, que é o próximo, que é de 2008, né? Mas esse aqui, cara, é sensacional. Que tem Thanks for the Memories, This in the Scene, entre outras músicas. Tem um. Deixa eu me lembrar. É porque tem algumas músicas que tem um nome muito grande, né? Inclusive, isso é uma marca muito grande do Fall Out Boy, ter músicas que seus títulos são muito grandes, são frases inteiras gigantescas, entendeu? Cara, muito bom, muito bom. Take Over, Breaks Over tá aqui também. Dinafis, eu acho que é do álbum Deluxe, né? Do Infinity on High. Thriller, né, com Jay-Z.
Começa um pedacinho com Jay-Z nessa música. É a música número 1 é a faixa 1. Depois tem Takes Over, Breaks Over. Enfim, tem várias outras. Eu gosto de Fame e Infamy. Fame and Fame, mano. Muito boa, muito boa. Uma das minhas preferidas desse álbum. Que tem inclusive uma das frases que eu mais adoro, mas eu não vou falar agora não. Direto no topo das paradas. Vende aí uma cacetada de cópias e consolida ainda mais o sucesso da banda. Uhum. E quanto mais sucesso, mais fama o Fall Out Boy tinha. O que temos aí de consequência? Pressão, né, gente? Mais Com certeza. pressão eles sentiam. Tanto em relação aos fãs, para eles repetirem o sucesso, estarem sempre ali com a roda girando. Enfim, em relação à própria indústria. Inclusive tem o Take Over Breaks Over, tem até umas críticas, porque esse álbum, ele teve uma mudança, ele foi um pouco mais... Ele não é nem que ele é mais pop, ele é muito pop punk ainda. Só que eles pegaram um lado mais, entre aspas, não é nem divertido, mas um negócio mais... tirando o sarro deles mesmos, nas músicas desse álbum, que fizeram muitos fãs terem aquele lance, eu gostava antigamente quando não eram famosos e tudo mais. Vocês se venderam pra indústria, e tinha muito isso. E o clipe de Take Over Breaks Over cita isso, entendeu? Tipo, os fãs tacando um monte de coisas neles, falando todas essas coisas, e era no sonho do cachorro do Pete Wentz, né? Eu vou lá e o cachorro começa a falar que não é bem assim, que tem espaço pra todo mundo. E que as pessoas mudam, né? As pessoas mudam. Musical. Então eles estavam sempre O acelerados, furiadão. assim, né? Sem muito tempo para respirar e para processar tudo o que estava acontecendo. E com o tempo, a comunicação dentro da banda começou de fato a falhar. Pequenas coisas foram se acumulando, né? Desgaste, tensão, exposição, até que já não funcionava tão bem quanto antes. Teve um período que o público começou a apontar o dedo pro Pete, dizendo que ele estava atrapalhando a banda, né? E a imagem do Fall Out Boy já vinha sendo impactada por tudo que girava em torno dele. O vazamento das fotos íntimas, a exposição constante dele na mídia, os relacionamentos dele que foram sempre bem acompanhados aí pelos tabloides, tudo isso virava assunto e acabava misturando com a percepção da banda. E tem mais uma coisa, que aí não é só relacionada à banda, tem relação ao movimento emo em si, em que existiam algumas pessoas, porque a gente tem que lembrar que o movimento emo ele foi muito criticado na época, principalmente a galera mais conservadora em relação ao rock, e criticavam muito o movimento, porque o rock se perdeu e tudo mais. E muitas coisas, assim, bem homofóbicas mesmo. Tipo, os caras nem são gays, mas mesmo assim, mesmo se fossem, tá ligado? Por conta das vestimentas e por causa do cabelo. E muitas das críticas em relação ao movimento emo vinham direcionadas ao Pete Wentz. Então não era só uma coisa específica do Fall Out Boy, era também relacionada ao movimento em si. Então muitas pessoas falavam, por culpa do Pete Wentz, o rock ele decaiu, esse movimento emo, isso e aquilo. Tanto que, eu não sei se ela vai citar nesse vídeo, mas depois eu posso pegar depois do vídeo se for o caso. Um pouco antes da banda ter o hiato, que já ela tá falando, com certeza, tem um show do Fall Out Boy que, na última música, que ele sempre termina com Saturday, né? Que o Pete Wentz geralmente ele larga a guitarra e ele vai pro meio da multidão. No Rock in Rio ele fez isso também. Pra fazer os berros, né? Lembrando que ele era do movimento hardcore. E ele, ao invés de ir pro meio do público pra fazer isso, ele larga o baixo, ele senta num lugar e os caras pegam uma máquina de cortar cabelo e raspam a cabeça dele no meio do show. Ele falando, que eu tô encerrando aqui o movimento emo. Eu vou explicar, eu vou mostrar pra vocês. Deve ter um vídeo no YouTube em algum lugar. Então isso provavelmente tinha muita coisa na cabeça dele relacionada a isso também, entendeu? Depois, o Patrick chegou a comentar que, com a exposição do Pete, o resto da banda parecia que só tava seguindo o fluxo, sabe? Tipo, só vamos. Só vamos e vamos vendo o que vai acontecendo aí no meio do caminho. Como se eles não estivessem mais tão bem conectados com o que eles estavam fazendo, como era antes, né? Na cabeça do Patrick já parecia uma outra banda. American Street Hearts, que tem a Cassidy Pope aqui, né? Acho que ela é ela aqui? Não lembro. Não é a Cassidy Pope aí, não. É um pouco mais pra frente que ela aparece. Que ela é vocalista do Rei Manda e depois fez uma carreira no country.
Até que chegamos em 2009, quando eles anunciam uma pausa por tempo indeterminado, o famigerado hiato. Claro que essa decisão não foi fácil para nenhum dos integrantes e cada um lidou de um jeito diferente. Teve gente que passou por depressão, teve gente que se sentiu fracassado, teve integrante que estava se sentindo completamente esgotado, física e mentalmente. Nesse período aí, cada um seguiu o seu caminho da roça, né, minha gente? Cada um seguiu aí o seu caminho, ainda que dentro da música. O Patrick mudou bastante, visualmente falando mesmo. Ele E eu lembro que fez, eu acho que uma cirurgia de redução de estômago, se eu não me engano. as pessoas criticaram ele em relação ao trabalho solo dele, mas eu não achei de todo mal, gente. Pô, o álbum solo dele é muito bom. Eu gosto daquela. Oh, nostalgia, I don't need you anymore. 'Cause you could be on spotlight. Oh, oh. Eu lembro que adoro na essa época eu música. curti, inclusive eu gostava bastante dessa música aqui, Spotlight. Aí, ó. Could be your own spotlight. Eu. You could be your own spotlight. Dizem que o Pete e o Patrick ficaram um tempinho sem se falar, mas não durou muito tempo, né, gente? Eles se reaproximaram logo depois, assim. Isso, tipo assim, o Patrick teve esse lance da carreira solo. O Andy e o Joey, eles estavam numa banda de metal. De metalcore, se eu não me engano. Porque eles curtem muito metalcore, né? Inclusive o Joey depois ele ficou bombadão, né? Durante esse período, né? O bicho... porque, tipo assim, o Pete Wentz sempre foi o sex symbol do Fall Out Boy. Quando voltaram do hiato, quem virou foi o Joey, né? O Joey não, o Andy, o baterista. Até hoje, né? O cara todo tatuado, tá com o cabelo curto agora. Bombadão. E o Pete Wentz, ele fez alguns projetos paralelos, né? É porque eu não lembro, esse ato ele não foi em 2009, acho que ele foi em 2010, se eu não me engano. Porque ainda teve uns álbum mixtape ainda do Fall Out Boy. Mas o Pete Wentz, ele participou de um projeto... Eu vou pesquisar aqui o nome agora, porque tem certa importância isso aqui. Vai parecer muito aleatório, né, isso aqui. Mas esse era um projeto que o Pete Wentz ele fez depois, se chamava Black Cards. Assim que ele saiu do Fall Out Boy. Vocês conhecem esse rosto aqui? É a Bebe Rexha, tá? Ela não era a cantora que ela era hoje, porque ela... Eu não sei se ela já tinha alguma carreira consolidada na música, mas isso aqui foi em 2010, 2011. Acho que foi 2011, na verdade. E o Pete Wentz estava fazendo um projeto e ele convidou a Bebe Rexha para ser a vocalista do Black Cards. Deixa eu ver se tem mais fotos. Isso aqui é no Reddit. Aqui, ó. Lembrei que o Pete Wentz do Fall Out Boy e a Bebe Rexha tiveram uma banda juntos. Aqui, ó. Esse maluco aqui, ó. Aleatório demais, né? Mas é o que aconteceu naquela época. E, tipo, eu vou esperar até o final que o Pete Wentz ele tem muita influência, uma influência muito grande, né? Vocês podem não saber, mas o Pete Wentz descobriu uma porrada de banda. Mas assim, tiveram umas bandas assim bem pouco famosas, né? Tipo uma chamada Panic! At the Disco, mas enfim, depois eu falo mais a respeito. Tanto que o Pete foi padrinho de casamento do Patrick, então estavam ali mais que amigos friends. Mas no fim das contas, esse ato acabou fazendo muito bem pra banda, né? Foi um momento em que cada um pôde se reencontrar como indivíduo. O próprio Pete chegou a reconhecer que a exposição dele tinha virado um peso pro grupo e que talvez o mundo precisasse, de acordo com as palavras dele, um pouco menos de Pete Wentz. Ali, por volta de 2012, o Pete e o Patrick tentaram se encaixar novamente dentro da música, né? Tentaram a fazer algumas composições novamente juntos, a fazer novas músicas. No começo parecia que as coisas não estavam se encaixando muito bem, mas depois de um tempo eles acabam conseguindo chegar em algo que fazia sentido Save pra eles Rock de and Roll. novo. E agora com uma outra cabeça, né, numa outra fase, com mais maturidade também. A Quando eles fizeram esse anúncio, cara, eu fiquei em choque, tá? Foi em 2013. volta oficial do Fall Out Boy acontece em 2013 com esse álbum aqui, Save Rock and Roll. Teve uma galera que amou, adorou esse retorno deles, adorou as músicas. Cara, quando eu vi Mais Songs Noted in the Dark, primeiro é importante relembrar que a Mais Songs Noted in the Dark é a segunda música do Fall Out Boy com esse nome, tá? Porque tem uma outra. É porque agora o pessoal bota como versão demo, né? Deixa eu botar um trechinho. Ó. My songs know what you did in the dark. Enfim, esse foi o... Tanto que no My Songs Not in the Dark, que lançou no Save Rock and Roll, tem entre parênteses, Light It Up, por causa do refrão. Que eles trouxeram, né, dentro de uma nova
de uma nova identidade pra música. Teve outras pessoas que falaram que de rock não tem nada, que tá muito mais voltado Eles pra puxaram muito pro pop, né? É porque, assim, o álbum. Teve um álbum Infinity on High, que foi uma parada um pouco. Um rock mais divertidão, né? Um pouco mais leve, mas com as músicas altamente boladas ainda. Folie à Deux, que foi um álbum de rock, mas pegou um pouco mais no blues também. E ficou um pouco. Um álbum muito maduro pra época. É um álbum muito subestimado. É um álbum absurdo. E aí, quando eles saíram do hiato, já se esperava, pô, vou voltar para as épocas de ouro, né? E eles lançaram um álbum um pouco mais pop, tipo aquelas músicas banda de estúdio, né? Igual o pessoal reclamava muito do Maroon 5, o pessoal reclamava que tinha muito bagulho de sintetizador, um monte de bagulho assim. Eles botaram algumas coisas do tipo, mas era um movimento da época. Se vocês forem lembrar, o Paramore também fez isso na época. Foi numa época parecida que eles lançaram, tipo, Anyfan, See It You, e outras coisas. E foi um movimento que foi. Eu não sei se foi natural ou não, mas foi. O rock tava meio assim na época. pop do que rock. E aí, como assim que tem rock nesse título de álbum, sendo que no álbum em si não tem nada de rock? E participação de uma porrada de artista, né? Esse álbum teve participação da Courtney Love, teve participação do Elton John. Deixa eu me lembrar mais quais participaram. Teve o Big Sean, né, que era um rapper. A Foxes. Pô, a Foxes é a bolada que cantou Clarity com aquele DJ lá, o Zid. E mais outros, né? Foi um absurdo a volta Uma deles. das explicações que foram lançadas aí na roda é que o rock and roll não é necessariamente no sentido musical da coisa, né? Mas como uma postura, como um Atitude. comportamento. Então temos isso aí, meus anjos. Traga aí sua percepção nos comentários. E outra coisa, esse álbum inteiro, ele. Todos eles tiveram clipes que eles eram sequenciais, era uma história sendo contada, entendeu? Que começou com música tal, e foram histórias sendo contadas sobre. Que terminou num negócio, banho de sangue absurdo. Foi muito bom de acompanhar na época, quando o clipe de cada música era lançado, era muito bom. Deve ter. Ele já tem a versão completa, né? No YouTube, que deve ter, do Save Rock and Roll. É, que aí vai contando o negócio. É muito maneirinho de acompanhar. Muito obrigada. Me conte aí o que vocês acharam desse álbum, se vocês gostaram. Quando o Fall Out Boy volta, já é outra dinâmica, né, gente? Segundo o Essa é a próprio música Pete, com o o Elton John. foco volta realmente a ser a música, como era no comecinho ali da banda, sem grandes destaques de integrantes por conta de polêmicas, por conta de boatos, por conta de uma vida absurdamente exposta e assim por diante. Temos aí o amadurecimento dos integrantes e principalmente por parte do Pete, que segue aí uma vida pessoal mais estável, dentro de um relacionamento de longa data, né, minha gente? E com seus filhotes por perto. Depois da volta, a banda continuou muito criativa, lançou aí vários álbuns, tá fazendo aí muitas turnês, né, ao longo desses anos. Agora eles estão vindo mais pro Brasil, né? Direto, aquele. Caraca, esqueci o nome. Tem um festival aí que tava vindo direto. Simple Plan também. Segue aí de Ó o Andy como que tá boladão. O bicho tá marombado e tá tatuado, tá boladão, olha aqui, ó. Ele virou o cara mais bolado assim na banda aí em questão de beleza. Me conta aqui se você acompanhou a banda durante todas as fases ou se teve aí um período específico, uma era mais importante pra você, que você curtia mais acompanhar, se foi ali nos primórdios, no comecinho da banda, se você tinha algum integrante favorito, se de repente era realmente o Pete, o grande... Não, o meu sempre foi o Patrick, sempre foi, sempre foi. Gosto muito do Pete, embora o Pete quase me influenciou a tocar baixo, né? Eu gosto de baixo até hoje por causa do Pete Wentz. destaque pra você. Deixa aí nos comentários que eu vou adorar saber, tá bom? Se você chegou até aqui, deixe seu like nesse vídeo pra me ajudar, se inscreva no canal, tá aqui meu arrobinho, se você quiser me seguir, fica bem Ó, à sigam ela vontade. aí. E se você estiver assistindo pelo seu celular ou pelo seu tablet, você pode clicar no botãozinho de hypar, porque é mais uma forma de você me ajudar por aqui, tá bom? Nos encontramos no próximo vídeo. Ó, tem mais algumas coisas que eu tenho que contar, né? É porque eu lembro ela tava falando sobre alguns projetos paralelos que o Pete Wentz fez, né? Teve a Decadence Records, né? Que era um, que era meio que uma versão menor do que a Followed by Raymond, que era da mesma empresa, né, musical lá. E que ele chamou um monte de banda, né? Tipo, ele descobriu muitas bandas na época. Ele descobriu The Academies, que a galera da época ouvia muito. Cobra Starship
foi o Pete Wentz que descobriu. O Raymond, que depois encerrou e a Cassie Pope fez uma carreira no country. Depois ela voltou para outros lugares. E principalmente o Pete Wentz foi o cara que descobriu o Panic! At the Disco. Isso que é bem interessante de falar, porque ele é o cara que descobriu o Panic! At the Disco. Por causa do... Eles tinham lançado umas demos, né? Inclusive eu adoro as demos do Panic! At the Disco. E aí ele descobriu a banda por aí, trouxe para o meio deles e lançou um álbum que até hoje é o melhor álbum do Panic! At the Disco, que é o If You Can't Sweat Out, na verdade. Absurdo, absurdo. Aí deixa eu mostrar pra vocês uma coisa. Isso que eu falei pra vocês, que o Pete Wentz, ele teve um show, deixa eu ver se falo qual foi o ano. 4 de outubro, mas não... Aqui, ó, 2009. Foi em 2009, não foi em 2010, não. 5 de outubro, foi perto do meu aniversário. Ele, como tinha toda aquela pressão em relação ao movimento emo, essas coisas, e botavam muita culpa nele, ele simplesmente cortou o cabelo e falou que tinha matado o movimento emo. Aí, ó. E tocando Saturday. Eu não vou poder botar tudo, né? Mas deixa eu ver aqui o resultado. Ó como que já tava o cabelo dele. Deixa eu ver o momento que ele sai. Eu acho que ele depois começa a ir pra plateia. Deixa eu ver se ele fala alguma coisa. Eu lembro que ele fala... Olha lá. Deixa eu ver se ele fala mais algo. Ele só vai pro público mesmo. É porque o que ele tinha que falar, acho que ele falou antes de começar a cortar o cabelo. Mas foi bem, bem louco, né? Bem louco. Mas, cara, bom vídeo. Deixa eu pegar aqui o canal dela de novo. Aqui, ó, da Nath Petit. Acompanhe lá. Eu vou seguir. Eu tô vendo bastante vídeos dela, tá? Eu vi o do Tokyo Hotel. Esse do Simple Plan parece ser maneiro, porque eu lembro de alguma polêmica que teve com esse carinha aqui. Coisa pesada, se eu não me engano, mas depois eu vejo. E é isso, gente. Se curtiram também, dá aquela curtida aqui no meu vídeo, tá bom? Espero que não incomode de eu colocar esse vídeo no YouTube, tá? Eu acrescentei algumas coisas também. E é isso. Beijão.